Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós estamos alegres, por isso estamos aqui para cultuar a esse Deus que é todo-poderoso, tremendo nessa hora. Vamos estar orando nessa hora. Traga seus familiares, sua família, para a frente da televisão ou do celular, para a gente estar meditando na palavra de Deus e orando juntos nessa hora também. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar nesse momento. Pai eterno, Deus querido, Tu és um Deus santo, Pai todo-poderoso, Tu és um Deus tremendo, Pai, por isso nós estamos aqui, para bendizer e adorar o Teu santo nome, para falar que Tu és um Deus grande, poderoso, um Deus eterno, cheio de graça e de misericórdia para com as nossas vidas. Mesmo sabendo que somos pecadores, o Senhor, ó Pai, tocou o nosso coração e mudou a nossa história. E nós somos gratos a Ti por isso, Pai. Por isso Te servimos e bendizemos ao Teu santo nome. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor. E fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 29. Deuteronômio, capítulo 33, do verso 26 ao verso 29. Eu vou estar lendo, acompanhe a leitura junto comigo. Leia também na sua casa. Vamos estar lendo juntos a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 26. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Louvado seja Deus, aqui a palavra dele lida. Moisés, ele estava se despedindo do povo, né? E tanto é que o capítulo 34 relata aqui, o título na minha Bíblia pelo menos fala sobre a partida, a morte de Moisés. E nesse capítulo 33 ele dá então a bênção ao povo de Deus. E ele vai falar sobre essa questão de que Deus salvou a Israel. E nós cremos nisso, nós cremos que a salvação, a nossa salvação também, só pode vir do nosso Deus. E louvado seja Deus por isso. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós vamos cantar louvores a esse Deus todo-poderoso e santo nessa hora. Sim, eu
De
Queridos, quando contemplamos a face de Deus, quando nós olhamos a face dele, bendizemos ao nome do Senhor, nós vemos também o quanto pecadores nós somos e o quanto nós precisamos de ser purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 51. É um salmo bem conhecido de todos. Esse salmo relata, é um salmo de Davi, é um salmo quando Natan vai apontar os erros de Davi e vai falar com ele o que ele fez. Davi então escreve esse salmo, um pedido de perdão a Deus. E a gente vai estar lendo esse salmo até o verso 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10 da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo 51, do verso 1 ao 10. Esse texto nos prepara para o momento que nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, esse então é o convite do salmista, da palavra de Deus, para que nós também façamos como ele. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso a purificação com hisopo. Peça a Deus também que Ele crie no seu e no coração de cada um de nós um coração puro diante da presença dEle. Vamos estar orando nessa hora. Fale com Deus também no seu lar. Vamos orar para honra e glória ao nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos ao Teu santo nome. Tu és um Deus santo, 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 Pai. Mas é um Deus de misericórdia e poder, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, limpa-nos, Senhor, como o salmista que pede. Purifica-nos, Senhor, com hisopo. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos dá coração puros, Pai, para escutar a Tua palavra. Essa palavra encontre terreno fértil em nossas vidas e frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua boa mão possa nos guiar nesse caminho. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, louvado seja Deus, nós vamos estar abrindo nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 18, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 18. E esse texto é um texto que é tremendo. Aqui o apóstolo Paulo começa a falar um pouco mais sobre os motivos que ele está escrevendo essa carta. De fato, ele gostava muito das pessoas que moravam ali em Filipe, dessa igreja, os filipenses. Ele tinha um carinho enorme pelas aquelas pessoas. Mas aqui ele já começa a falar de forma um pouco mais contundente com relação a algumas atitudes que aquela igreja estava tendo com relação a um ao outro, com relação às famílias da igreja e etc.
ele apresenta aqui alguns problemas daquela igreja e a solução desses problemas. É por isso que é tão bom ler a palavra de Deus e meditar nessa palavra, porque a Bíblia ela não esconde os problemas da raça humana, ela não esconde os problemas do povo de Deus, mas muito pelo contrário, ela apresenta isso tudo justamente para que eu e você nós aprendamos. Então nós vamos aprender um pouco nesse texto aqui, na palavra de Deus. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 18 da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia nessa hora, e é interessante também que a gente pode subdividir esse texto em 3 partes. São 3 perícopes, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas são 3 perícopes, são parágrafos, são 3 parágrafos diferentes. O primeiro parágrafo aqui começa do verso 1 ao 4, o segundo do 5 ao 11 e o terceiro do verso 12 ao verso 18. São os 3 parágrafos onde nós vamos estudar. O primeiro parágrafo fala sobre 4 apelos e 3 diretivas, 3 ordens que a gente pode entender como uma ordem só. É um conjunto de ordens, vamos dizer assim. Do verso 5 ao 11 vai falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem foi e o exemplo que ele deu. Certa vez até um professor meu disse que falar que Jesus Cristo é um exemplo seria um pouquinho ruim. Na verdade, ele é o paradigma. Um paradigma que é algo muito maior do que um exemplo. E o verso de 12 a 18, ele vai falar sobre essa questão de a gente desenvolver a nossa salvação. Então vamos ler. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, e a gente vai estar aqui então meditando um pouco mais na palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão,
nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Então aqui a gente viu 3 parágrafos diferentes da palavra de Deus. E é interessante a gente observar esses 3 parágrafos. A primeira coisa que acontece aqui são de fato os 4 apelos que acontecem. E aí a gente precisa ler esse texto. Eu vou tentar fazer uma leitura desse texto de algumas formas, para vocês entenderem, para a gente entender, né, o que realmente o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. Ele está falando o seguinte aqui. Quando ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdia, ele está querendo dizer o seguinte, contextualizando um pouquinho o que ele estava falando aqui nessa perícola, antes de eu falar aqui sobre esse si, a gente precisa entender que, de fato, existiam alguns problemas ali na igreja em Filipe. Aquela igreja era uma igreja muito boa, era uma igreja que o apóstolo Paulo estava muito feliz com ela. De fato, a gente vê registro nisso na carta inteira. Mas existiam alguns problemas naquela igreja. Existiam algumas contendas naquela igreja. E aí algumas perguntas podem acontecer e também, por isso que a Bíblia é tão atual, pode acontecer também nos nossos dias. Havia alguns transtornos naquela igreja, naqueles lares também. Alguns membros exigiam demais dos outros, ou seja, alguns membros cobravam demais dos outros, exigiam demais um do outro. Eles estavam irritando um ao outro mutuamente, muitas vezes, pelo menos a ideia, de modo geral, que a gente tem da carta. Eles estavam apontando exageradamente as qualidades de alguns e menosprezando a qualidade dos outros. Alguns líderes estavam fazendo isso, algumas pessoas, alguns membros da igreja mesmo estavam fazendo isso dentro da igreja de Filipe. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, se de fato, e aí entra essa questão do verso 2, se há, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, se há, pois, a palavra que exortação pode ser traduzida do original por estímulo, ou seja, se há, pois, algum estímulo em Cristo, se há, pois, algum apelo persuasivo oriundo do amor, ou seja, se de fato você conheceu o amor que é Jesus Cristo, se há alguma comunhão no Espírito, ou seja, se a igreja de Filipe tem de fato alguma comunhão no Espírito, se alguma terna misericórdia e compaixão, se existir tudo isso, não tem como ter a possibilidade de não haver comunhão e outras coisas mais. Ou seja, o se aqui, ele não quer colocar dúvida, na verdade. Ele quer simplesmente enfatizar. Ele quer enfatizar que quando nós temos, de fato, o estímulo de Cristo, se quando nós temos, de fato, a persuasão oriunda do amor, que é Jesus Cristo, se de fato existe uma comunhão verdadeira no Espírito, se de fato existe a misericórdia que somente Cristo pode te dar, e aí entra o restante dos versos aqui de baixo e vai apresentar se de fato existe tudo isso, ou seja, se de fato, verdadeiramente, é o que o apóstolo Paulo está falando, se de fato, verdadeiramente, igreja de Filipe, ou aos filipenses, as pessoas que moram ali, se de fato vocês conhecem, e não só conhecem, mas se dizem servos, e não só se dizem servos,
são de fato cristãos, se de fato isso é verdade, vocês devem fazer o que o verso 2, 3 e 4 dizem. É o que ele está dizendo. O verso 2 vai dizer o seguinte: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, se de fato vocês conhecem esse Jesus Cristo, lembrando que não é dúvida que ele está colocando aqui. Muito pelo contrário, ele está enfatizando. Ele está tentando deixar bem enfático a questão que sem Jesus Cristo não existe unidade. Sem Jesus Cristo não existe humildade. Sem Jesus Cristo não existe solitude. O que o verso 2 está falando é o seguinte: se de fato vocês têm a Cristo, então a resposta desse chamado de Cristo é a unidade. Não existe outra possibilidade. É o que o verso 2 está dizendo. Completai a minha alegria de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, a primeira assertiva aqui que ele está falando, a primeira forma de viver cristão que ele está dizendo aqui, que era um problema da igreja em Filipe, e pode ser o problema da igreja de Araçais e de outras igrejas mais, é que se de fato vocês estão com Cristo, vocês devem estar unidos. É isso que ele está dizendo. É isso que o verso 2 está dizendo. Se de fato vocês falam e dizem que são cristãos, vocês precisam estar unidos. Essa é a assertiva. Uma segunda assertiva que ele vai dizer, ou diretiva, que a teologia vai falar também. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Ou seja, se de fato vocês são cristãos, se de fato vocês reconhecem Jesus Cristo, se de fato vocês foram tocados pelo Santo Espírito de Deus com a salvação de Jesus Cristo, vocês precisam ter humildade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A gente precisa ter unidade e precisa ter humildade. Humildade diante de Deus. Uma terceira realidade que ele fala aqui, está no verso 4. Depois eu vou recapitular isso. No verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, nós precisamos ter solicitude, auxiliar o máximo possível ao nosso irmão. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, vamos lá dar um panorama aqui para ver se todo mundo entendeu e todo mundo, se Deus quiser, vai entender. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no verso 1 do capítulo 2, está falando aqui: se existe, pois, a questão de ser servo de Cristo, ser chamado por Cristo a servi-lo, se de fato nós somos isso, nós precisamos ter unidade, o que o verso 2 está dizendo, dentro da igreja. 2, nós precisamos ter humildade um com o outro e dentro da igreja. 3, o verso 4 vai dizer, nós temos que ter solicitude, auxiliar ao máximo o nosso próximo dentro e fora da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses 4 primeiros versos. É lógico que, como eu já falei algumas vezes, só aqui daria uma pregação, um estudo de modo geral. Mas como a gente está expondo a carta como um todo, a gente vai expor um panorama geral e depois, no futuro, a gente pode fazer exposições de perícope a perícope ou parágrafo por parágrafo dessa carta também, que é tão bela, né? Mas de fato é isso. E uma aplicação que fica para a gente, uma realidade que fica para a gente é: se de fato nós somos sim estimulados por Cristo, se de fato nós conhecemos esse amor oriundo de Cristo, de Deus,
que é Jesus Cristo. Se de fato nós temos essa comunhão que a gente diz ter do Espírito Santo de Deus ou com o Espírito Santo de Deus, se é que temos, se de fato a gente tem a consciência ou a certeza da misericórdia de Deus para com as nossas vidas e a compaixão que Ele tem por nós, se de fato isso tudo é verdade, nós precisamos, então, como o apóstolo Paulo aqui diz, nós precisamos viver e andar como igreja presbiteriana de Araçás, como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em unidade, como o verso 2 vai dizer, em humildade, como o verso 3 vai dizer, em solicitude, como o verso 4 vai dizer. Essa é a realidade. E não satisfeito com isso, o que o apóstolo Paulo faz? Ele apresenta essa realidade, dando esse parecer, e ele vai falar sobre Jesus Cristo. É por isso que depois do verso 5 ao 11 ele vai falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior paradigma de unidade, a segunda pessoa da Trindade. Ele é o maior paradigma de humildade. A gente vai ler aqui, ele se esvaziou, a gente vai ler aqui de forma diferente isso. E ele é maior paradigma de quê? De solicitude. Ou seja, ele veio aqui ser servido por nós. Ele veio nos auxiliar a entendê-lo o máximo possível. É disso que o texto está dizendo. Então aí o apóstolo Paulo vai falar dessa sentença de que aquele que conhece a Cristo, de fato, ele precisa ter unidade, precisa ter humildade e precisa ter solicitude. Ter unidade na igreja, no pensamento, na ação. Isso quer dizer que dentro da igreja não pode ter divergência, briga, intriga, fofoca e etc. É disso que o texto está dizendo. A gente não pode menosprezar um em detrimento do outro. A igreja em si não pode menosprezar dons e talentos de um em detrimento do outro. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo e é exatamente isso que acontecia na igreja em Filipe. Certo? Do verso 5 ao 11, o apóstolo Paulo ele, então, dá esse panorama sobre Jesus Cristo. Eu vou ler alguns versos de forma diferente. Na verdade, o primeiro e o segundo verso aqui de forma diferente. Ele vai dizer assim, preste atenção junto comigo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois esse Jesus, existindo na forma de Deus, preste atenção, pois esse Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou a sua existência numa forma de igualdade a Deus como algo a que se apegar, porém a si mesmo se esvaziou. Vou repetir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 5, verso 6. Pois ele, existindo na forma de Deus, não considerou a sua existência numa forma de igualdade a Deus como algo a que se apegar, porém a si mesmo se esvaziou. Ou seja, o que esse verso 6 está dizendo, na nossa tradução, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quer dizer o seguinte, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele nunca deixou de ser Deus e nunca deixará de ser Deus. Ou seja, Jesus Cristo, quando esteve na face da terra, ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. É disso que a palavra de Deus ensina, é isso que a teologia cristã ensina. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que mesmo ele sendo Deus, ele não considerou a sua existência numa forma de igualdade a Deus. Por isso ele se esvaziou da sua glória. Ele renunciou a algumas coisas e a gente vai destacar pelo menos 4 renúncias de Jesus Cristo. Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Vou repetir.
ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. 2, ele renunciou à sua glória celestial, ele se fez homem. 3, ele renunciou sua glória celestial, 2. 3, ele renunciou às suas riquezas. As suas riquezas, ele renunciou tudo isso. 4, ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. Vou repetir. 1, ele renunciou sua relação favorável com a lei divina. 2, ele renunciou às suas riquezas. 3, ele renunciou à sua glória celestial. 4, ele renunciou o livre exercício da sua autoridade. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o apóstolo Paulo aqui está nos intimando a ter os mesmos sentimentos que Jesus Cristo teve. Ou seja, se Cristo renunciou à sua relação favorável à lei divina, nós precisamos sim renunciar toda e qualquer ação favorável um com o outro, com o meu próximo, com o meu irmão. Ou seja, dentro da igreja, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, dentro da igreja, ninguém é maior do que ninguém. Existe um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. A segunda renúncia, ele renunciou às suas próprias riquezas. Muitas vezes nós somos apegados a dinheiro, a nossos bens materiais. Nós precisamos renunciar isso para a honra e glória de Deus. Na verdade, nós precisamos viver na dependência de Deus. Quando nós somos apegados às riquezas, ao dinheiro, aos bens materiais, nós falamos o seguinte para Deus: olha, Deus, eu vivo muito bem quando eu estou com meus bens materiais. E quando a gente faz isso, aquilo vira um ídolo para a gente. E a gente substitui Deus pelos nossos bens e pelas nossas riquezas. Nós devemos renunciar a isso tudo. Terceira coisa que Jesus Cristo renunciou. Jesus Cristo renunciou toda a sua glória celestial. E muitas vezes, em muitos lugares, em muitas igrejas, nós vemos pessoas altivas, cheias de glória, ou pseudo-glórias, entre aspas. Glórias, olha, aquela autoridade máxima, uma glória celestial. Jesus Cristo abriu mão da sua glória celestial. Nós precisamos fazer o mesmo. A quarta realidade que Jesus Cristo renunciou é o livre exercício da sua autoridade. Ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória e poder e muito da sua autoridade. Meus irmãos, e às vezes em muitos lugares, em muitas igrejas, talvez até na igreja presbiteriana de Araçás, a gente pode ver pessoas altivas, cheias de autoridade e poder. Nós precisamos reconhecer e saber que existe um Senhor, um cabeça, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. É esse sentimento que o apóstolo Paulo está afirmando aqui no verso 5. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, um sentimento de renúncia, de renunciar o próprio eu, a própria vontade. Para quê? Para ter unidade na igreja, para se tornar humilde dentro da igreja, para se dar ao seu próximo, que é a solicitude dentro da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses versos. Se a gente continuar caminhando aqui, o verso 7 vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, ele se esvaziou de toda a sua glória, como foi linkado aqui.
o exercício da sua autoridade. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, ele foi obediente à última circunstância. E muitas vezes na primeira circunstância já nós paramos de ser obedientes. Ah, tá muito difícil isso aí, vamos parar. Não é? Não é assim que às vezes muitas pessoas pensam? Nós pensamos assim às vezes? E não, essa exigência aí da Bíblia de praticar certa coisa ou deixar de praticar certa coisa, isso aí é muito difícil, então acho que não vai dar não. Vamos pular essa exigência. Jesus Cristo não. Ele foi obediente até a morte de cruz. Alguns podem estar pensando assim, mas ele era 100% Deus, então era muito fácil. Muito pelo contrário, ele sofreu muito mais do que a gente sofre. Ele sofreu a dor da cruz física, ele sofreu a dor dos nossos pecados sobre ele na cruz. E nós não conseguiríamos suportar nenhum dos dois. Então para ele foi muito mais difícil do que é para a gente hoje. E nós precisamos nos abdicar das coisas, das paixões da nossa vida, desse mundo, para ser obediente até a última circunstância. Isso é uma perseguição muito grande via ao Brasil e ao mundo. Nós de fato obedeceremos a Deus, a Cristo, até a morte de cruz? Porque todos os apóstolos fizeram isso. Todos os apóstolos, ou a maioria dos apóstolos, foram martirizados. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram crucificados de lado, outros tiveram a sua cabeça decepada, outros foram mergulhados em óleo fervente, e outros foram mortos e açoitados, queimados e etc., porque foram obedientes até a morte. Eles abriram mão do próprio eu deles, para falar assim, eu vivo pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu vivo pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vivo debaixo da cabeça do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Sabe como? Tendo unidade dentro da igreja, tendo humildade, tendo solicitude. É isso que nós precisamos entender. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na sua carta. Mas ele vai seguindo, verso 9. Pelo que também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, isso é tremendo, porque ao passo de que, se, lá em cima no verso 1, se de fato nós conhecemos a Jesus Cristo, o servimos ou dissemos que servimos, nós teremos o quê? Unidade dentro da igreja, ou seja, não vai ter rixa, contenda, divisões, etc. Nós teremos humildade dentro da igreja, ou seja, ninguém é maior do que ninguém, todos somos servos de Jesus Cristo, debaixo de um único Senhor, que é Jesus Cristo. Nós teremos o que? Solicitude, ou seja, nós vamos servir ao nosso próximo. Não interessa o que eu quero para mim, mas interessa o que a igreja necessita como um todo e que o meu próximo necessita. Se de fato a gente entender isso e viver conforme a vontade de Deus e andar conforme a vontade de Deus, o convite que o apóstolo Paulo nos faz é o seguinte, que nós de fato, assim que entendermos isso, nós de fato também teremos um corpo glorificado, como Jesus Cristo. Nós seremos também exaltados, não como a Cristo, mas seremos exaltados também, para o louvor da glória de Cristo. Nós teremos o nosso corpo incorruptível, sem mácula, sem mancha, sem dor. O apóstolo Paulo mesmo, em outras cartas, vai dizer que Jesus Cristo é o princípio, é o primeiro, a primazia dos que dormem. Ele foi restaurado, ele foi de forma plena
ressuscitado e transformado, assim como eu e você seremos, para a honra e glória de Deus, se de fato nós vivemos conforme a sua vontade. E aqui eu não estou dizendo que isso é uma barganha com Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando muito pelo contrário disso. Como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, se há, pois, se é de verdade isso em nossas vidas, não existe outra questão ou outra forma de viver a não ser essa, de ter unidade, de ter humildade, de ter essa solicitude, conforme o apóstolo Paulo fala. Agora, se não existe nada disso, nós precisamos pensar e rever nossos conceitos como cristãos e se de fato verdadeiramente somos cristãos. E o apóstolo Paulo vai seguindo aqui, do verso 12 ao verso 18. Ele então vai falar, ele vai dizer que, olha, vocês precisam então desenvolver a sua fé. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas em várias igrejas que sofrem com relação à imaturidade da vida cristã. Ser maduro na igreja não quer dizer ter tempo de igreja. Ou seja, e nem ser novo demais na igreja. Ou seja, uma pessoa com 50 anos de igreja, eu sou 50 anos cristãos, de repente ele não tem a maturidade de uma pessoa de 5 anos de igreja, nem de vida e nem do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não observamos isso que eu estou falando aqui. A palavra de Deus precisa ser lida e meditada. E o que a gente está fazendo nas quartas-feiras é exatamente isso. Nós estamos meditando na palavra de Deus, aprendendo com ela o que ela quer dizer para os nossos corações. E então, queridos, quando a gente não faz isso, a gente vive uma mesmice todos os anos. Então nós não crescemos. Então nós somos muitas vezes e em muitos lugares cristãos com 50 anos dentro da igreja, mas vivendo e repetindo os mesmos erros, ou seja, vivendo o mesmo ano 50 anos. A maturidade, o desenvolver a fé é crescer, é identificar esse tipo de coisas que estamos vendo, é entender que contendas, rixas, dissensões e outras coisas mais no seio da Igreja de Cristo não nos levam a absolutamente lugar nenhum. Porque, como o apóstolo Paulo vai dizer, se de fato nós conhecemos esse Cristo, a unidade precisa reinar dentro da igreja. E aqui eu não estou dizendo que a unidade é todo mundo pensar, e a gente deve pensar a mesma coisa, mas o fato de pensar a mesma coisa aqui, que está dizendo o apóstolo Paulo, é pensar em Cristo. É lógico que algumas divergências de ideias vão acontecer no seio da igreja. A grande questão da maturidade é: opa, a minha ideia não venceu. Então eu vou largar essa igreja, eu vou sair dela, porque afinal de contas eu não fui ouvido. E isso é ter unidade. Isso é não ter unidade, melhor dizendo. Ter unidade e a minha ideia não venceu. Mas eu estou junto. E vamos lutar por essa ideia que venceu aí, porque eu quero que essa ideia dê certo em nome de Jesus. Eu quero caminhar dessa forma e vamos caminhar para a honra e glória de Deus. É isso que é unidade. Unidade é pensar de forma a se colocar na ajuda do próximo. Isso é ter solicitude e ter humildade.
É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando a gente percebe isso, se de repente a gente já pensou dessa forma, a gente deve parar e falar assim, opa, o apóstolo Paulo está ensinando isso, então eu preciso mudar isso na minha vida. É isso que é meditar e andar conforme a palavra de Deus. Não adianta a gente ler e saber de tudo isso que eu estou falando para vocês. E continuar a mesma coisa. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a gente precisa desenvolver a nossa fé, do verso 12 ao verso 18. E aqui a gente tira algumas lições desse verso 12 a 18 para a gente estar meditando. É como se o apóstolo Paulo, quando vai falar assim, assim pois, amados meus, olha só a sequência que ele quer dar. Quando ele fala isso, assim pois, amados meus, assim pois o quê? Assim pois, amados meus, que Cristo, por meio da sua obediência irrestritiva, irresistível e sua voluntária obediência, lhes deu o exemplo a seguir. Ou seja, assim pois, amados meus, que o prêmio que ele recebeu mostra que há grandes coisas no depois, no porvir, para aqueles que seguem esse exemplo. Assim, pois, amados meus, que este mediador divino, humano, sublime, exaltado, nos outorga, ou seja, nos coloca uma roupa, ou seja, nos coloca vestes novas e brancas. Que roupa é essa? Essa outorga de forças celestiais a todos os que confiam nele e nele vivem conforme ele deseja que vivam. Ou seja, assim pois, ele está concluindo. Vou voltar. Se de fato nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que ter o quê? Unidade, humildade, solicitude. Precisa de ter outras coisas, é óbvio, mas a carta de Filipenses tratam esses assuntos. E aí ele traz esse exemplo, o paradigma de Jesus Cristo, que foi o quê? Plenamente isso tudo. Sendo assim, ele vai concluir dizendo essas palavras aqui. Sendo Jesus Cristo o mediador de todas as coisas, sendo Jesus Cristo o exemplo a seguir, esse paradigma a ser seguido, sendo Jesus Cristo obediente, nós devemos ser obedientes. Sendo esse Jesus Cristo recebedor dessa mostra dessa grandeza de Deus, nós também receberemos grandes coisas dos altos céus. Visto que esse Jesus Cristo, sendo Senhor de todas as coisas, nos deu o poder mediante a ação do Espírito Santo de Deus, nos confiou isso como cristãos que somos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Sendo isso tudo, nós devemos viver de modo digno. Nós devemos viver conforme Jesus Cristo deseja. É isso que esse parágrafo do verso 12 a 18 vai dizer. E a gente vai seguir aqui. Ou seja, assim pois, amados meus, como sempre obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, cresçam espiritualmente. A igreja de Jesus Cristo na face da terra, a igreja de Jesus Cristo no Brasil, a igreja presbiteriana de Araçás precisa crescer em maturidade cristã de vida com Deus. Prova essa pandemia como um todo. Nós precisamos voltar à centralidade do Evangelho de Jesus Cristo e crescer. Desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja,
Nós devemos viver isso tudo, e quem efetua isso tudo no nosso coração não somos nós mesmos, mas é o próprio Deus. Ou seja, se não está acontecendo nada disso no seio da igreja brasileira, da igreja de Araçás ou de qualquer outra igreja no mundo, é porque de fato nós não estamos nos debruçando diante de Deus e clamando a Ele por isso. É isso que a gente precisa entender. É de fato essa realidade, é Deus que faz o querer e o realizar. Verso 14: fazei tudo sem murmurações, bem nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, nós somos luzeiros nesse mundo. Mas quando nós murmuramos, quando temos contendas no seio da igreja, quando existem as fofocas e etc., nós não somos luzeiros de nada. O luzeiro está debaixo da cama, debaixo do sofá, e está brilhando para a poeira do pó. É como um sal insípido, não serve absolutamente para nada. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, a igreja não pode ter murmurações, contendas. Nós devemos viver de forma irrepreensível diante de Deus. Verso 16. Nós somos luzeiros nesse mundo. Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem esforcei inutilmente. Ou seja, a vida cristã é preciso ter perseverança. Nós precisamos preservando a palavra da vida, ou seja, dar uma ideia de continuidade. Essa palavra não é só para hoje, ou seja, eu me converti e está tudo certo. Não. Você se converteu e precisa crescer para a honra e glória de Deus. Precisa ser perseverante na palavra, preservando essa palavra na vida. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Verso 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, libação aqui é um sacrifício de derramamento de sangue. O sangue era jorrado, derramado, isso é libação. Sofre o sacrifício e serviço da vossa... Sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, verso 18, pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele nos convida a se alegrar juntamente com Ele. Esse é o convite, é a carta da felicidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que se de fato nós queremos ser felizes como igreja do Senhor, se de fato nós queremos ser felizes como pessoa, como cidadão, nós temos que seguir o mesmo exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que exemplo foi esse? Foi exemplo de humildade, de obediência, de mansidão, e etc, e etc, e etc. A gente precisa ter a consciência de que, de fato, na igreja é preciso ter unidade, não contenda e nem murmurações. É preciso ter humildade, ou seja, não é o que eu quero que prevalece, mas é o que todos querem prevalecem, conforme a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus. E se eu perder essa votação ou perder algo, eu vou lutar para que o louvor da glória de Deus permaneça na minha vida e no seio da igreja. Humildade. Humildade quer dizer, sabe o que também? E principalmente isso,
é ser submisso, não à minha vontade nem à vontade de alguém, submisso à vontade do cabeça que é Cristo. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo. E em terceira realidade, se de fato nós queremos buscar essa alegria que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 18, nós precisamos ter solicitude. Nós precisamos ver, e não só ver a necessidade do nosso próximo, mas ver a nossa possibilidade de ajudar e sempre ajudar não só aquele que está necessitado, mas ao nosso irmão que está do nosso lado. E principalmente o nosso irmão. Ou seja, solicitude, eu estou concluindo, quer dizer que o piano não dá para ser carregado sozinho. Mas se muitas pessoas pegarem o piano, ele pode ser bem pesado, mas ele vai se tornar leve. Essa é a alegria de ser cristão. Essa alegria que o apóstolo Paulo quer para a igreja. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, porque de fato o apóstolo Paulo falou assim, olha, se eu morrer, e mesmo se eu morrer, fiquem alegres. Sabe por quê? Porque eu estou alegre, porque eu consegui caminhar e mostrar isso tudo para vocês. E da mesma forma, se vocês viverem dessa forma, dessa maneira que eu falei, vocês também devem estar alegres para o louvor da glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, queridos. Coloca a sua vida no altar de Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Pai, através da Tua palavra, a nos alegrar de fato no Senhor, obedecendo a Tua palavra, conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina. Pai eterno, nós precisamos, ó Pai, de fato, ter mais unidade nas igrejas, ter mais humildade, saber que quem é o cabeça é o Senhor, não é nenhum ser humano, a não ser a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter solicitude no seio da igreja, se colocar no lugar do próximo, carregar os fardos juntos, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ajude como Igreja Presbiteriana de Araçás a ser assim, para o louvor da Tua glória. Pai eterno, fique conosco. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Lembrando que no domingo nós vamos estar falando da Palavra de Deus às 9 horas na Escola Dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique atento e participe juntamente conosco. Nós estaremos organizando também algumas reuniões de oração através remota, através de um aplicativo. Então fique atento aí que eu vou estar postando lá no grupo, nos grupos, para a gente estar também reunidos juntos, ao vivo, orando um com o outro. Deus abençoe e vos guarde. Até domingo às 9 horas, 19 horas. Deus abençoe a sua vida. Até logo. Tchau, tchau.